Mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é sobre o nazismo. Eu começo falando da situação que estava a Alemanha. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, acontece o Tratado de Versalhes, que foi basicamente uma reunião ali, um acordo entre os países, onde foi decidido que a grande responsável pela guerra havia sido a Alemanha. Então a Alemanha, ela sofre duras penas, como é o caso de ter que reduzir o seu exército, perder território e também pagar altas indenizações aos países vencedores. Óbvio que isso gerou um sentimento de revanchismo por parte dos alemães, que eles se sentiam injustiçados, enfim, causa-se um grande problema, que é o que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. A República Weimar, ela é proclamada justamente no nome, carrega o nome de Weimar, é a cidade onde aconteceu essa proclamação, mas é importante dizer que a República de Weimar, ela vai ter muitos problemas. Na verdade, a Alemanha em si, ela vai sofrer uma dura crise, uma crise econômica justamente por conta da guerra, e tudo vai piorar muito depois da crise de 1929, que é quando os Estados Unidos têm a sua quebra da bolsa, e aí tudo vai piorar. Existia um partido, o Partido Nacional Socialista, que era um partido que a princípio era muito pequeno e não tinha tanta relevância. Eles tinham um discurso de anticapitalista, anticomunista e desde aquela época já uma ideia de luta de raças, raças inferiores, raças superiores. O principal expoente do nazismo foi Adolf Hitler. O Hitler era um cara que ele tinha uma ótima oratória, ele se comunicava muito bem, convencia muita gente. E também era um adepto ao pan-germanismo, que era um movimento nacionalista que defendia a união de todos os povos. Então, essa ideia, ela começa a surgir uma pura raça, uma raça melhor. Eles entendiam que essa raça superior tinha sido os descendentes dos germânicos. O Hitler vai se alistar para o exército austro-húngaro, só que ele vai ser rejeitado. Inclusive, ele sai falando que, na verdade, ele também não queria, porque era um exército que tinha muita mistura de raças. Ele vai ter uma ascensão muito grande dentro do partido. O Hitler vai mudar o nome do partido, que vai passar a ser Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Ele mesmo vai desenhar a famosa suástica e levando as cores da bandeira. Eles eram chamados de nazi, que na verdade era bem pejorativo, só que vai pegar esse apelido. Nazi significa camponês ignorante. Sendo presidente, ele vai escrever um documento que dava as diretrizes para os afiliados a esse partido, como é o caso de entender que existia um puro sangue alemão. Ele também propunha uma reforma na educação, um Estado forte e centralizado e também proibir o casamento entre outras raças. O nazismo tinha muitas semelhanças com o fascismo, como é o caso da SS, que eram chamados de camisas pardas. No fascismo existiam os camisas negras. Até o símbolo do cumprimento nazista era muito parecido com o do fascismo. Dentro do regime nazista também vai surgir a SS, que vai ser ali um apoio ao Hitler para que ele possa fazer tudo o que ele já pretendia fazer. Tinha também a polícia que chamava Gestapo, que era a polícia secreta do nazismo. A França, durante um tempo, ela ocupou a Alemanha. E isso vai fazer com que a Alemanha sofra muito mais com a crise. Então, a República de Weimar vai começar a imprimir dinheiro. E nós sabemos que só imprimir por imprimir dinheiro não significa que você tem grandes riquezas. Isso vai fazer com que a economia fique muito ruim, percas de emprego, muitas necessidades e uma situação bem caótica no país. O Hitler percebe que os comunistas estavam muito à frente e que se ele não fizesse nada, eles iriam tomar o poder. Então ele faz isso à força. Só que ele não tem muito sucesso. 2 dias depois dessa revolta que ele fez, ele é preso e condenado a 5 anos. Porém, ele vai permanecer na prisão por apenas 9 meses, que é quando ele escreve o seu livro Mein Kampf, Minha Luta. Então, nesse livro, ele vai disseminar todas as suas ideias nazistas, onde vai existir o ódio de judeu contra o judeu, o antissemitismo. Então, ele vai escrever no seu livro tudo o que ele pensava. Então, o Hitler ele era anticomunista, antissemita, e também a ideia de superioridade racial. O Hitler faz discursos calorosos dizendo que a culpa toda era dos judeus por causa da crise que estava acontecendo e também o Tratado de Versalhes. Acontece que, além desses discursos, existiam cartazes
culpabilizando os judeus. Então veja que não foi do dia para a noite que começou a matar judeu. Não, ele começou a convencer nos seus discursos, na propaganda. Inclusive o principal nome do ministro o principal nome aí que a gente tem da propaganda nazista era o Goebbels. O Goebbels começa a convencer através da propaganda as pessoas de que o judeu era culpado. E como ele fez isso? Trazendo a ideia de que judeu não era gente, ou seja, eles eram inferiores. E se eles são os responsáveis por tudo isso que a Alemanha estava vivendo, eles mereciam. Hitler percebe que tomar o poder à força não era uma boa ideia. Então ele vai se naturalizar alemão, porque ele era austríaco. Então ele faz isso e participa das eleições para presidente. Ele vai sofrer uma dura derrota, porém com 35% dos votos. Óbvio que na política eles perceberam que não dava para ignorar Hitler, então ele vai ter um cargo importante ali dentro da política. Coincidência ou não, o parlamento pega fogo. Eles descobrem que na verdade havia sido um comunista que tinha feito todo esse levante. Na verdade, algumas pessoas dizem que foi o próprio regime nazista que provocou tudo isso. O Hitler aproveita e começa a convencer o presidente de que ele deveria assinar um decreto e suspender todas as liberdades constitucionais daquelas pessoas. São presos 4.000 comunistas e o que se destaca foi a atuação da polícia do Hitler, que começa a ter uma atuação muito violenta e, inclusive, ele manda prender aqueles que eram seus opositores dentro do parlamento. Ou seja, já nesse momento ele não tinha ali quem o barrasse, quem fizesse com que ele parasse com tudo que ele estava fazendo. Ele manda prender comunistas e social-democrata. E também ele vai suprimir todos os partidos contrários, que eram contrários ao partido nazista. Então chega um momento em que só existia o partido nazista, não tinha muito o que se fazer. Ele começa a ter as suas atitudes e começa a transformar em lei. Então ele vai suprimir a democracia aos poucos. Existiu a Noite dos Punhais Longos, que foi um período em que Hitler começa a expurgar meio mundo. Ele começa a combater alguns até do seu próprio partido, alguns da polícia SA, jornalistas e pessoas importantes, mas que eram uma ameaça. O Mao Tse Tung e o Stalin fez a mesma coisa, ou seja, para você mandar absoluto e não ter nenhum tipo de resistência, você simplesmente expurga aqueles que são pessoas que podem se levantar contra você. O presidente vai morrer e o Hitler aproveita esse momento e se torna o grande Führer, que significa líder em alemão. Ou seja, ele junta o cargo de presidente e chanceler e aí sim ele se torna extremamente poderoso e começa a fazer todas as suas atrocidades das quais ele sempre idealizou. Nessa época, a Constituição oficialmente ela valia, porém na prática era um estado extremamente autoritário e ele começa a perseguir judeus e outras minorias. Então quem eram essas pessoas? Ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, testemunha de Jeová. Então o Hitler ele começa a suspender os judeus de participar de cargo político, proibir casamentos de alemães com judeus. Eles começam também a sofrer violência. Os judeus são obrigados a se refugiarem nos guetos. O Hitler vai mandar muita gente para o campo de concentração. Então você tem o campo de extermínio e o campo de concentração. O campo de concentração serve para você trabalhar até a morte, até a exaustão final. E quem era considerado a morrer eram aqueles que estavam mais fracos, mais doentes e mulheres, crianças. Então ele não poupava ninguém. Foi um período extremamente terrível da história, dos quais morreram 6 milhões de judeus. Percebendo que precisava matar muita gente, eles começam a implementar um sistema de câmeras de gás, ou seja, um ar tóxico que faz com que as pessoas morram. É claro que tudo isso é documentado, existem sobreviventes, existem pessoas que testemunharam, que viveram todos esses horrores. Recentemente existe uma vertente que nega tudo isso, que tudo isso aconteceu, mas contra fatos não há argumentos. Existe todo vestígio, existem documentos, então não tem como negar. O nazismo, ele realmente aconteceu. O Hitler ele começa a expandir o seu território, ele começa a tomar outros países, inclusive na Alemanha não existiam tantos judeus, porém em outros países sim, como é o caso da Polônia. Foi na Polônia em que aconteceu o maior campo de extermínio da história, que foi o Auschwitz.
Se você for lá até hoje, existem vestígios desse lugar horrível. Então, durante um tempo, ele começa a conquistar outros lugares sem nenhum tipo de resistência, até o dia em que a França e a Inglaterra declaram guerra contra ele, e aí sim começam todos esses embates. O Hitler vai ser derrotado na Batalha de Stalingrado contra os comunistas. Os nazistas são derrotados principalmente porque eles não conseguem resistir ao frio que era aquela região. O Hitler não se rende e ele comete suicídio. O nazismo acaba quando Hitler morre, mas será que ainda existem pessoas que nutrem essa revolta, esse sentimento de antissemitismo? Mas eu vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.